Olá pessoal, sejam todos super bem-vindas, super bem-vindos, ao nosso PortoCast. PortoCast é uma iniciativa promovida pelo Porto Hub, o hub da inovação aberta do setor portuário. Meu nome é Vinícius Roman, vou estar conduzindo hoje esse bate-papo aqui conosco, falando um pouquinho mais sobre a logística integrada, multimodal dentro do setor portuário. Reforço sempre, que o Porto Hub ele surge com o propósito de fomentar assuntos, debates, tendências relacionadas à inovação e o impacto dessa inovação dentro do setor portuário. A gente tem como objetivo tanto resolver os nossos desafios do presente, mas mais do que isso, analisar oportunidades, analisar as tendências e apoiar nossos parceiros na implementação dessas soluções para que a gente possa ser cada vez mais competitivo dentro do nosso setor. Hoje eu conto aqui com a participação super especial do Silvio Aguiar. O Silvio é gerente institucional e setorial da Granel Química, tem uma vasta experiência aí dentro do setor. Silvio, muito obrigado por aceitar o convite, seja super bem-vindo ao nosso PortoCast. Tá, obrigado, que agradeço. Bom, vou falar aqui para nossa comunidade marítima, e afins. E, bom, acho que para quem vive aqui em São Luís especialmente, estou no Porto Itaqui há 40 anos, fiz recentemente 40 anos de empresa na Granel Química. Passei praticamente por todos os estágios dentro da empresa. E quando eu cheguei aqui em São Luís, se você ter uma ideia, eu cheguei em 84. E o Porto Itaqui só tinha 3 berços. E hoje a gente viu o que o Porto Itaqui é e o que tem. Isso foi se desenvolvendo ao longo dessas últimas décadas, E sempre um desafio. Hoje se fala muito de inovação, mas imagine quantas das inovações à época a gente foi trazendo à tona para podermos chegar até aqui. Esse assunto ele é bem interessante, Silvio? Porque a inovação ela faz parte da nossa vida desde os primórdios. Mundo é mundo. O que vem evoluindo cada vez mais é a nossa capacidade, por exemplo, de adotar as tecnologias emergentes, o poder combinatorial dessas tecnologias. Mas eu fico imaginando, nesses 40 anos aí de jornada, o quão você viu, observou e acompanhou dessa evolução. Até a internet surgiu nesse período. A internet já foi mais para cá. Verdade. No passado você teve o fax, teve antes do fax telégrafo. Teve, Enfim, tudo era muito na mão, na munheca, Você não tinha também, você não tinha máquina de calcular. Eu me lembro quando eu comprei a minha Texas TI lá, E aquilo já foi algo assim bem arrojado, Uhum. Mas o que importa é que exatamente essas dificuldades vão fazendo que a gente venha a puxar tecnologias para que possam efetivamente agregar depois uma certa melhoria nas operações nossas. Então, isso vem funcionando assim. E eu acho que até hoje, na presente data, eu acho que funciona muito assim. Perfeito. É uma escala maior, talvez, e aí, por conta de uma escala maior, você precisa ter mais celeridade nesse dia a dia da gente, Controles operacionais, enfim, administrativos. Perfeito, Silvio. E olhando assim para o nosso setor portuário, até características aí da própria globalização, aceleração de vendas do comércio como um todo, qual que é a importância do setor portuário para todo esse desenvolvimento aí da nossa economia? Então, vou repetir um dado, acho que talvez vários dos meus colegas e amigos que passaram por aqui tenham colocado. Semana passada estava no Brasil Export, lá em Brasília, e a gente discutindo uma série de coisas, de melhorias do nosso setor, seja portuário, seja de aeroviário, parte muito de hidrovias, então uma discussão grande, no regulatório disso tudo, Mas o que eu diria para você, assim, você dá para repetir só para... Vamos, por favor. O que você me perguntou? A importância do setor portuário para... Então, desculpa, exatamente. Então, por diversas vezes foi colocado, isso é um número que você encontra na ANTAC em qualquer lugar, 96%
né, do comércio brasileiro através do modal marítimo. Só aí você vê a importância que tem, né, o nosso negócio, né? Quando a gente fala de mar, 96%. Muito interessante, Silvio. E falando especificamente, né, a gente não pode considerar o porto como um ator isolado, né? A gente tem, por isso que aparece essa palavra aqui, logística integrada, né, multimodal. Então a gente tem uma série de outros componentes para integrar toda essa cadeia de valor, né? Como que é essa logística integrada? Quais são os principais desafios aí dentro do contexto aí do setor portuário? Então, a gente está falando primeiramente então, de porto, você tem lá um navio, né? Então, normalmente o começo disso tudo, você tinha um caminhão, seja para ele levar para o porto, aí não importa o que, se é grão, se é líquido, né? Os granéis. Por outro lado, também quando você recepciona essas cargas, também não importa se é líquido, se é granel sólido, não importa, carga geral. Isso acaba saindo de caminhão, normalmente. Primeiro foi assim. Depois a gente passa a contar com um modal ferroviário. O dutoviário, o de esteiras, isso é mais inerente às operações nossas ali, dos arrendatários e operadores, né? Mas o que vem de longe, o que você leva saindo do porto, normalmente é de caminhão, pode ser levar de navio também, não tem problema nenhum. Mas, falando de integração, você tem aí o rodo ferroviário. Aí isso aí especialmente o ferroviário, faz uma diferença enorme, porque você pode levar grandes volumes, especialmente no líquido, no fertilizante, em especial, ou no grão, né? E vencer grandes distâncias a um preço mais barato. Você polui menos também, é uma outra pegada, né? E o interessante disso tudo é você ter o sincronismo desses modais, né? Porque você vai descarregar um navio, e aí eu vou falar da tankagem, que me acho especialista em líquidos, né? Então você passa por uma tankagem, por exemplo, como a nossa, e ali você vai expedir essa carga do cliente nosso, seja ele que vai dizer se vai ser por caminhão, se vai ser por vagão, se a gente vai transferir por dutos para outros terminais, né? Então a gente tem que entender o seguinte, né? Por que do sincronismo? Porque saiu do navio, por exemplo, entrou num tanque da gente, esse tanque tem que ser esvaziado em termos de expedição. Então você tem que contratar uma frota de caminhões, ou você tem que fechar com um operador ferroviário que ele apareça com os vagões naquela determinada hora, para você poder tirar o produto ali de dentro. É assim você esvazia o tanque e certamente, já assim, engatado, assim, um atrás do outro, você já tem um navio chegando para fazer a mesma coisa. Ou também você pode ter a carga chegando ao terminal, da mesma forma, ou por vagão ou por caminhão, e você já vai ter um navio ali esperando que a gente faça essa operação. Então, assim, é um sincronismo, porque num atrasar de um desses modais, aonde vai bater isso normalmente? Vai bater no navio. Então, talvez você faça aumentar uma fila de espera dos navios para atracação, né? Então, assim, tem todo um desenrolar, um desdobramento da cadeia logística aí. Perfeito. Até aproveitando, né, esse ponto que você trouxe dos desafios, né, quando a gente olha para o sincronismo, né, você foi explicando e na minha cabeça eu fui enxergando ali, né, a parte rodoviária, ferroviária, né, a parte das embarcações, mas se em algum momento esse sistema aí ele não funciona, né, com esse sincronismo, você já apontou que apresenta alguns problemas. Sem dúvida. Quais são os principais problemas? Tem fila na questão dos navios, tem fila também na questão, por exemplo, dos caminhões. Isso gera implicações financeiras também, né? Quais são os principais desafios do contexto? Sempre, porque, independentemente de qualquer coisa, qual seja o motivo que faça atrasar um desses modais, tudo é custo. Sendo que talvez o custo maior seja no navio. Um navio aí, em média, vou dar aqui um chutão, em média, você vai gastar aí $40 mil dia. A depender do que ocorreu, certamente, né? Mas você tem
as minúcias de cada operação dessa. Então, você pode ter atrasos, os mais diversos, motivos que levam a essa demora. De repente, a papelada não está pronta para o navio poder atracar, por exemplo. É uma carga fora de especificação, por exemplo. Né? Então, assim, são situações que, às vezes, não dependem do operador. No nosso caso, nós somos operadores e armazenadores. Às vezes, não depende da gente. Pode ocorrer que dependa, sim. E em determinados momentos, no terminal, a gente opera praticamente todos os modais, ao mesmo tempo. Porque são vários tanques, são vários clientes, às vezes produtos diferentes, né? Então, você tem que estar bem focado, bem sintonizado com a operação. Eu digo sempre assim, no nosso caso especialmente, para mim o mais importante é a operação. Porque vamos dizer assim, é o nosso cartão de visitas. Uhum. Se você opera bem, opera sem grandes dificuldades, facilita a vida como um todo. Sempre será assim. A operação, se você falhar na operação, certamente você vai ter alguns gargalos um pouquinho mais na frente. Não é que a gente não resolve. Né? Por exemplo, você pode ter um caminhão que não chega, você pode ter um descarrilamento ferroviário, e aí como é que você faz? Né? E pense assim, você sempre tem navios programados para atracar. Uhum. Se você der alguma coisa errada nesse elozinho aí da cadeia, e como é que faz com os outros navios? Eles passam a esperar. Não é? Gera um efeito É um efeito ping-pong ali. Né? E talvez por isso seja tão caro a sobreestadia de navios, né? E que isso vai refletir em outros portos. Por incrível que pareça, funciona assim mesmo. Porque o navio que está hoje aqui está programado para estar daqui a 3 dias lá em Pecém, por exemplo, e ele não estará. Porque ele vai estar aguardando ainda a vez aqui. Agora imagina, aí também começa a dar um outro problema no Pecém, né? Ou no outro porto. São vários hubs, né? Nossa. É tudo interligado. Tudo interligado. Tudo interligado. É muito interessante. E nesse contexto, né, eu acredito que o avanço da tecnologia também tem facilitado, ou pelo menos apoiado melhor, né, as decisões, as operações, né? Enquanto gestor e também considerando aí toda a sua carreira, experiência, né, como que você tem enxergado, né, tem visto a aplicação, né, de tecnologias para facilitar toda essa parte aí de logística integrada? Eu acho que começa muito também pelo dever de casa. Quando você tem, de fato, controles que são aferidos mais rapidamente, por exemplo, vou dar um exemplo, num tanque nosso, antigamente você subia um operador com uma trena, ele media lá e tal. Hoje é por radar, ninguém precisa subir. Aquilo você olha, já sabe o quanto já tem lá dentro, você tira a temperatura. Mais né? preciso. Muito mais preciso. Imagina você subindo, chovendo, um tanque alto, para você enxergar o que está acontecendo ali, né? Então, assim, isso dá mais segurança, dá mais celeridade nas operações, né? Você confia mais no número ou nos números que você tem, nos dados, né? E aí isso tudo vai para o sistema da gente. Hoje você controla internamente cargas e descargas de produtos, o que chega. Então, assim, confere agilidade, isso é fato, né? Porque cada vez mais, ainda bem que é assim, os negócios vão se desenvolvendo e os volumes vão aumentando. Então, por uma questão de escala, você tem que correr atrás disso. E as empresas sabem o que elas necessitam. Vão ao mercado, podem ir à academia também, sem problema nenhum, ou pode contratar um particular para resolver, e normalmente se tem muito isso, né? Resolver certos problemas, que normalmente esses problemas não são exclusivos de um ou dois, é de todo mundo. Né? Aí você tem vários programas, várias empresas que se dedicam, né, a trabalhar conosco e a compartilhar depois, porque isso tem que ser compartilhado de fato, e cada um escolhe aquilo que, de repente, o programa que mais seja adequado, né, às suas operações. Perfeito. Essa
simbiose, né, do setor ela é bem importante, né? A gente, dentro do próprio Porto Hub, a gente explora isso, né? A gente observa que um desafio de um porto, de uma empresa, ele é muito similar com o de outra, né? Sim. E muitas das vezes a gente tenta resolver tudo sozinho dentro de casa também, né? E quando a gente olha para fora, quando a gente trabalha com universidades, startups ou fornecedores parceiros, né? A gente tem a oportunidade de convergir para soluções que possam fazer mais sentido para toda aquela rede, né? Esse é um trabalho que é bem importante, que a gente visa fomentar cada vez mais, né? Como que juntos a gente pode ser mais eficiente para desenvolver essas inovações. É aquilo, apesar de eu trabalhar com o líquido, claro, você pega o outro granel, são coisas muito parecidas, são bem parecidas. Né? Não estou dizendo que tudo sirva, mas que ajuda você a olhar, poxa, ele tem uma dificuldade, ou alguém conta, ou tem uma dificuldade assim, né? E a gente vai lá, observa, seja em balanças rodoviárias, né, ou ferroviárias, a gente vê o que cada um tem dificuldade, e aquilo você vai puxando para você e você vai tentando otimizar, né? Quer dizer, o outro já passou ali, talvez um perrengue ali, você, né? Opa, vamos ver o que a gente consegue, né, tirar disso, né? Ter uma observação da operação para que a gente possa melhorar os procedimentos da gente, né? Sempre esse é o intuito. É verdade. E, Silvio, tem umas coisas que são curiosas, né? Que fala assim que, às vezes, os problemas eles são similares dentro do próprio setor e até entre setores, né? Quando você estava trazendo o caso aí de medição, né? De volume, de parâmetros, né? De um determinado item, me veio à cabeça aqui um case também no agronegócio. Caminhão de leite, enchia de leite, e aí ia uma pessoa com uma régua lá para medir o volume do leite dentro daquele tanque, né? Eu falava, gente, hoje com tanta tecnologia, com tanta possibilidade, né? É muito mais fácil a gente ter um sensoriamento, a gente ter algum tipo de tecnologia que vai permitir a gente ter uma precisão grande, né? Então, assim, a régua ela variava inclusive de acordo com o formato, né? De cada container, né? Vamos dizer assim. Então era bem interessante e a gente aprende muito também com o que outros setores vêm desenvolvendo, né? Então, um dos nossos trabalhos também é convergir. Por exemplo, o setor de mineração, a gente estava falando em outro bate-papo aqui, né? O desafio de umidade do minério de ferro. Esse desafio está tanto na mina quanto no porto também, né? Então são várias coisas. E o que você está falando, eu estou me lembrando aqui, e é muito pertinente assim. Hoje você tem tecnologia muito mais acessível, muito mais barata. Um radar para tanques antigamente era fortuna. Aí você tinha que pensar, repensar, olha, eu vou comprar, sei lá, 20 radares, eu faço um tanque, por exemplo. Hoje já não é mais assim. E você tem várias formas de você ter esse volume do tanque, ou que entra ou que sai, seja para vagão, para caminhão, navio, não importa, com tecnologias bem baratas, mesmo, bem baratas mesmo. Né? Mas antigamente não era assim. Então aí você tinha que escolher, né? Mas, a decisão, né? Eu acho assim, hoje você tem as coisas bem mais em conta. Não estou dizendo que sejam de graça, não é isso. Mas que são mais acessíveis do que eram lá no passado, isso aí sem dúvida. Faz parte do próprio contexto de evolução, né, tecnológica. Antes você tinha, fazendo a analogia básica, que a gente está numa sala aqui de gravação, antes para você ter um dispositivo com capacidade de armazenamento bem pequena, né, poucos megas, você precisava de ter um espaço desse tamanho. Né? Hoje a gente com o smartphone aí, a gente tem um poder de armazenagem, um poder computacional gigantesco, né? Que a gente não tinha. E isso vale para tudo, né? Veículos elétricos também, cada vez mais com preços mais acessíveis, com tecnologia mais moderna, e vai para tudo, né? Sim. Quando a gente vem acompanhando, a tendência é que com a maturidade tecnológica, os preços também vão ganhando. Na verdade, os produtos vão ganhando mais escala, vão ganhando mais aceitabilidade e os preços. Senão você não chegaria. É muito interessante, né? A gente acha que essas coisas vêm sozinhas. Elas não vêm sozinhas. Quer dizer, a necessidade vai fazendo com que você busque cada vez mais condições e ferramentas no mesmo passo do que você está andando no movimento de cargas, porque cresce. Aí você tem que se adequar também. Perfeito. Se não se adequar, você fica para trás, né? Você fica para trás. É isso mesmo. Explorando mais um pouquinho aqui a temática, né, de logística multimodal, né? Olhando para o Brasil, né? O Brasil ele é um país, né, que tem dimensões
relativamente grandes, né? A gente tem alguns modais ainda que poderiam ser melhor explorados, né? A gente fala muito da questão própria das ferrovias, né? Como que você enxerga assim, os principais desafios para a gente poder ter cada vez mais uma logística mais eficiente? Então, nós temos terminais marítimos, o grupo nosso é um grupo norueguês, e num determinado momento a gente resolveu fazer terminais terrestres, pensa assim, onde você recepciona. O marítimo não entra nisso. Então, é rodoferroviário. E aí é um outro mundo. Né? Mas o que acontece? A gente recepciona aqui em São Luís, normalmente, os clientes. Só também para contextualizar, nós não somos donos ou proprietários de cargas. Não, a gente faz uma prestação de serviços de armazenagem e operações. A gente propicia infraestrutura, na verdade, e em cima disso a gente faz tudo isso que eu comentei. E a gente viu os clientes, juntamente conosco, viram a oportunidade de termos irmos, vamos dizer assim, ouvirmos, já não sei bem, para a terra. Então fizemos interiorizar. Né? Aí, e não nos arrependemos. Eu acho que foi certo. É um outro mundo, é uma outra história. São terminais, eu chamo de terminais, mas assim, ou bases, vamos chamar de terminais, são menores do que o marítimo, em termos de tancagem. Né? Por quê? Porque o marítimo você recepciona um navio, e um navio é um terminal flutuante. E você tem que descarregar, vamos pensar em descarregar o navio, você tem que descarregar o navio. Então você tem que ter volume ali. No rodo ferroviário, nos terminais terrestres, onde a gente faz essa interiorização desses produtos para os clientes da gente, você tem uma tancagem menor, mas um giro altíssimo. O que é o giro? Põe, tira. Ou seja, aquilo gira. Por exemplo, se você tem... Posso dar o exemplo de nosso terminal de Teresina, um terminal pequeno, 7.000, mas ele gira ali 5 vezes, 6 vezes, entendeu? Então, assim, não é para ficar ali aguardando uma venda ou para mandar para um terminal do interior. É o contrário. Não é estoque, né? Ele não é estoque. Ele é giro para os clientes da gente. Perfeito. É bem diferente, né? Então, outra pegada. É uma outra pegada. Agora, você tem que... Imaginemos assim, né? Você leva isso mais para o centro-oeste, que é o caso nosso, nosso terminal de Palmas, que fica no pátio multimodal lá no Tocantins, né? E ali ele distribui para aquela região, para o agronegócio, ou os nossos clientes. Consome dentro daquela região ali. Exatamente, porque orbitam em cima do pátio multimodal de Porto Nacional. Então, dali sai diesel, especialmente diesel para o agronegócio, daquela região toda. Né? A gente agora vai descer um pouco mais, começamos as obras de um terminal em Santa Helena de Goiás, mais lá embaixo. Né? Então, e tem um lado da logística muito interessante, né? Porque a gente fala assim, parece que é do lado, né? Mas não é. Você tem uma vários ideia, quilômetros, né? Olha, só para você ter ideia em termos de ir e vir. Partindo aqui de São Luís, eu diria que são 2 dias e meio para chegar em Palmas e 2 dias e meio lá em Porto Nacional, no pátio, e 2 dias e meio para retornar. Em Santa Helena, eu diria que a gente vai levar 5 dias para ir, e aí não somos nós, é o operador ferroviário que leva a carga do cliente da gente, mas que vai colocar nos tanques nossos lá. Por outro lado, o que é muito interessante aí é ferrovia, e aí você precisa da ferrovia, porque são distâncias muito grandes. Estou dizendo que não posso ir de caminhão, mas na escala, da forma que não faz sentido. Financeiramente, economicamente. O que a gente entende que faça sentido é a gente ter agora as cargas de lá vindo para cá. A depender como é que você faz, compatibilidade das cargas, aquela coisa toda, né? Especialmente a do líquido, lava, se não lava, aí é uma outra história. E a capacidade também do operador ferroviário levar e trazer certos tipos de cargas, a de depender de um estudo e de uma
vamos dizer assim, de uma avaliação técnica deve ter várias do coisas, equipamento, né? Que se tem, se comporta, se não comporta. Né? Mas acho que o importante nisso tudo é a ideia seja levada assim. Você podendo, né, claro, levar esse produto lá para Goiás, para Mato Grosso e trazer produtos de lá para cá. Eu acho que, como conceito, acho que é o que vale. Perfeito. O resto, a gente depois ajusta. E tem que ter a ferrovia. Né? Agora, a ferrovia é difícil, ferrovia é caro. Você tem algumas pedras aí para você nem pular, você tem que tirar do meio do caminho. Obstáculos, né? Os obstáculos. Você tem a parte ambiental, né? E passar por onde? Aí eu quero passar por aqui, poxa, mas aqui de repente, em termos ambientais, você não vai conseguir passar. Aí dá uma desviada e desviar. E aí? Né? Aí acha uma rocha no meio do caminho. Aí pronto, aí fica. Então, assim, o que a gente tem hoje, aí já dá para se ter a ideia do mundo que se tem de negócios que a gente pode fazer por ali, né? Especialmente no centro-oeste brasileiro. É verdade. A gente falou bastante aqui de rodovias, ferrovias. No Brasil, a gente tem explorado também as hidrovias como uma opção? Hidrovia no Brasil, como hidrovia só tem uma, né? Paraná Tietê, como hidrovia, porque aí ela é toda sinalizada, né? Quando se fala, tem uma hidrovia, você tem o rio. É navegável. É navegável, mas aí tem uma diferença grande, né? E agora tem uma secretaria, né? Foi criada a secretaria aí para hidrovias, acho que foi um avanço, mas de novo, tudo custa, tudo tem que ter dinheiro, tudo tem que ser mapeado, né? Em áreas gigantescas, que a gente fala, não, é desse tamanho. Não é. Não é, imagina. Né? Então, mas pelo menos, se já não é de hoje que se tem esse sentimento que deveria, assim, a parte nossa do Gil ser uma parte mais explorada, porque aí você consegue carregar mais nos comboios, você gasta menos combustível, então você polui menos. Isso todo mundo sabe. Isso aí, qualquer criancinha aí de 3 anos de idade sabe. O problema é que, na prática, como é que a gente resolve essas situações? Né? Então, aí é que é o desafio, né? Os regramentos. Vai fazer hidrovia? Okay. E aí? Quanto isso custa? A quem está por ali e vive daquilo ali, que não paga, vai ter que pagar. Não estou dizendo que esteja certo ou errado, mas certamente é uma outra condição, né? Com certeza. Trazendo um outro elemento que vem se discutindo muito também, Silvio, a questão da sustentabilidade, né, dentro das operações portuárias, não só portuárias, né, a gente tem vivenciado aí tantos desafios climáticos, né? Essa integração logística, ela permite também a gente ter uma operação que é mais eficiente, uma operação que faz menos emissão, por exemplo, de combustíveis fósseis, né? Como que funciona essa parte? Logística, combustível? Então, eu acho que isso já começou quando, especialmente no caso do diesel, você já passou a ter uma quantidade menor de enxofre. No passado você tinha 1.800 partes por milhão, depois passou para 500, depois foi para 50. Aí você tem depois o S10, o S5, aquela coisa toda. Então você efetivamente já começou a diminuir. Isso é um fato. Você também teve o aprimoramento dos motores, dos equipamentos. Né? Todos eles. Você passou também a ter integrado, né, a esses veículos, né, chips, uma série de coisas que, vamos dizer assim, que a gente, às vezes é imperceptível, né? Mas você acaba otimizando, né, a eficiência desses equipamentos. Então você acaba poluindo menos, isso é fato. Também, por outro lado, como a gente fala, né? Poxa, mas a produção aumentou, a economia expandiu, né? Então você também acaba consumindo mais. Isso é fato. Mas por isso mesmo que a gente vem, nesses últimos anos, conquistando todos esses avanços. Porque é necessário assim. Porque senão não precisava, né? Uma coisa é se você pensa assim, olha, eu vou carregar 10 mil litros, ok.
num mês, estou chutando, tende a zero. Mas poderia ser. Agora não, eu estou para 10 milhões de metros cúbicos. E aí, como é que faz? É uma outra história, é uma outra pegada. Então você tem que ter tudo isso andando também, sendo melhorado. É simples assim. Né? E aí, você vê, e a sustentabilidade? Eu acho que está aí, nisso que a gente está colocando aqui, também, na minha opinião, a parte de segurança da operação, ela tem que ser a primeira. Porque se der errado, como é que faz? É um vazamento de largas proporções, é um incêndio, como é que faz? O risco, né, o dano causado por um terminal como o nosso, um Porto de Itaqui, por exemplo, você imagina se acontece alguma coisa ali, um incêndio, pensa assim, como tivemos em Santos, lembra-se? Alguns anos atrás. Né? Sim, aí, você conseguiu dar uma segurada, levou 9 dias o de Santos. 9. E ainda ficou ali, né? Ainda bem, né? Se conseguiu controlar, ficou por aquilo ali e tal. Né? Mas não pegou nos químicos. Lá. Né? E dependendo de você esteja, ele é pior ou menos pior. Mas assim, nunca vai ser bom. Né? Dependendo de onde esteja, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o impacto nisso tudo. Porque se você tem, você para um porto. Então, se a minha carga pode ter causado isso, por uma operação, sei lá, aconteceu alguma coisa. Né? São bilhões que vão ser parados durante para todo tempo, mundo, né? Ali. Para e aí para. Mundo. E aí? Né? Aí parte para o plano B, plano C, sei lá. Né? Então, assim, tem que. De novo, eu acho que área portuária, eu acho que todos têm que ter o compromisso de primeiro trabalhar em segurança. É onde você, na minha forma de ver, o negócio está garantido. E a segurança de quem trabalha ali, ou nas cidades vizinhas, ou, enfim, nos arredores ali. Né? Fora para o negócio de todos, né? Então, todos estão envolvidos ali. Perfeito. Fazendo um comparativo assim com portos, né? A gente está falando bastante aqui do Brasil, mas pensando um pouquinho em outros países, né, que também são referências, a gente tem peculiaridades do sistema logístico multimodal que é próprio do Brasil, quando a gente compara de fora. Tem alguns benchmarks que vale a pena talvez a gente estar compartilhando também aqui com a turma? Sempre tem, né? Sempre tem. É que a gente acha que... Não é isso, também acho que não estou sendo correto, mas assim, o saber o que se faz, até porque, veja só, todos lá fora sabem como a gente atua. Todos. Eles sabem dos gargalos da gente. Então, sabe se a carga vem para cá, por Itaqui é uma coisa, sabe se vai para Santos é outra por conta de sobreestadia. Então, você tenta aprender se que é isso, né? Como é que lá é melhor operado, como lá fora é melhor administrado. Né? Então, e trazer a nossa realidade, que não é fácil, né? Que não é fácil. Então, agora, eu acho que muito ajuda, você tem muita empresa nacional, claro, você tem várias empresas aí, imagina, multinacionais que operam aqui dentro, mas operam lá fora também, imagina, né? E é um mercado meio que globalizado. Então, o que acontece aqui, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Eles o que a gente briga muito é no regulatório nosso. Eu acho que o regulatório nosso, ele nos amarra muito, bastante. Né? Então, todo dia tem uma novidade, todo dia, olha, tem isso, tem aquilo, e você tenta ali se ajustar. Né? Com sinceridade, eu acho que a gente trabalha para melhorar tudo isso. Acho que nunca piorar. Mas, às vezes, nem sempre é assim. A gente agora vai ter, eu acho que é dia 23, deve ir ao mercado aí, todo mundo está aguardando, vamos dizer assim, estão tentando moldar um novo marco regulatório no setor portuário. E eu acho assim, são avanços, porque, querendo ou não, todos esses anos, quando você pontua esse ou aquele, vamos dizer assim, problema ou uma condição de melhoria, né, ou melhorias, seja do que for, nós somos um laboratório. Então, às vezes, quando você coloca isso para as agências que nos regulam,
né? Opa, você não está falando porque você hoje achou isso, não. Isso já vem amadurecendo. Eu acho que chegou um momento e você vai ver, acho que é dia 23 a gente vai ter algo aí colocado, né? E isso depois vai ser encaminhado aí ao Congresso para ver o que disso tudo, porque a parte técnica, vamos dizer assim, e também de regulatória vai ser feita, né? Está sendo feita. Depois a gente coloca essa apreciação, aí sim, aí vamos ver o que vem, né? Perfeito. Silvio, algumas vezes a gente escuta falar, né, que um dos principais custos, né, que a gente tem aí para produtos e tudo, né, está relacionado a custos logísticos, né? Como que você enxerga isso no contexto Brasil também? Quais oportunidades que a gente tem por meio dessa integração multimodal? Isso é específico do Brasil ou isso também, na sua visão, é algo que é global? Olha, eu assim não tenho essa experiência toda para falar lá de fora, mas certamente alguma coisa teremos em termos de custos, né? Lá fora também. Afinal das contas, todo mundo quer fazer alguma coisa com menos custos, né? Até para ser competitivo, né? Especialmente, né? E no nosso caso aqui vai uma série de coisas. Você tem um preço do combustível que é caro, né? Você tem as condições, vamos falar do rodoviário, das estradas são péssimas. Precários, né? Aí você, cai num buraco, aí manda o caminhão lá para a oficina. Primeiro o caminhão já não chega, né? Não chega, tem que chegar. E aquilo fica caro, né? Você às vezes não tem onde parar, não é? Então, assim, o caminhoneiro, né? Quando você vai ver, falta mais ferrovia. Se a gente tivesse mais ferrovias, certamente isso seria um problema menor, eu acho. Questão de segurança também. Segurança, armazenamento. Muita carga é perdida, também por condições da estrada, ou porque você não tem onde armazenar na safra, né? Então, não é uma coisa só, assim, sozinha, né? Se tem ICMS para lá, se tem para cá, ou seja, todo mundo, de uma certa forma, reclama, e com razão, né? A carga tributária nossa é enorme. É gigantesca, né? Então, tudo isso faz o nosso produto ficar mais caro. Isso é fato. Como faz ficar mais caro se o navio vem, ele vai ficar lá 15 dias esperando para carregar? Não. Alguém tem que pagar a conta, né? Não tem jeito. Esse alguém é o consumidor. Eu não tenho a menor dúvida. Sempre será. Seremos nós, né? Seremos nós. Perfeito. Silvio, pensando também assim, toda essa parte de avanço tecnológico, né? Todas as possibilidades que a gente já comentou um pouquinho aqui no início da nossa conversa, né? Dá para imaginar um pouco assim, o volume de dados, de informações que existem, né? Relacionados à parte logística. Estão sendo feitos trabalhos em cima desses dados também, visando uma operação mais eficiente. Tem algumas linhas de trabalho, por exemplo, relacionados à cibersegurança desses dados. Como que está esse contexto? Tem. Boa pergunta. Isso acho que isso veio mais à tona quando é implantado o SPS Code, que foi em razão quando aquelas 2 torres americanas, em 2001, se me falha a memória, do Trade Center. 7 de novembro, alguma coisa assim, não foi? 2000 depois a gente vai recuperar a informação. Eu acho que foi 2001, não foi? Eu acho que foi 2001. Acho que foi. Então, aí pronto, o governo americano exigiu que se criasse um programa que nada que saísse dos países não fosse checado. Entendeu? Aí você tem que guardar dados, você tem que saber quem entra nos terminais, quem sai dos terminais, né? Então isso foi 11 de setembro, não é? Eu acho que foi 11 de setembro. 11 de setembro. O pessoal estava até falando recentemente, né? Isso mesmo. Sua memória tá boa. 11 de setembro de 2001. 2001. Isso. Então, de lá para cá, eu acho que ganhamos. No começo, muita gente reclamava. Papai entrar no terminal, bate foto, tira, como é que é, digital. Cara, mas isso foi um avanço. Foi quase uma paranoia no início, né? E depois... Sem dúvida, é isso aí. Foi uma paranoia. Não entra, assim, mas o que? Mas aí o navio não, então o navio nem atraca, sabe? Câmeras, tudo gravado. Tudo é gravado. Tem que guardar 90 dias, por exemplo, né? Tudo isso é custo, né? Você gravar
pensa, você 24 horas você grava ali 90 dias, fica ali parado. Mas depois essas tecnologias foram ficando mais baratas. Você teve que ter gente mais do patrimonial, segurança patrimonial por cima disso. Hoje você tem drone, hoje você tem robô, hoje você tem infravermelho, tem câmeras que, se você estiver atrás da parede, ela te enxerga atrás da parede. Se você estiver disposto, e o seu negócio for para isso, né? Quer dizer, precisar necessitar desse nível, né? Desse nível, pô, mas tem. Né? Eu acho que isso aí foi um avanço mesmo, foi um avanço. Não sei se você se lembra, você tinha que entrar num prédio, você entrava direto. Não entra. Hoje é difícil você entrar assim. Normalmente você é parado, né? Então, você tem um controle mais. Controle de acesso, né? Mas eu digo assim, você tem um controle mais da situação. Isso você tem. Né? Nos terminais, por exemplo, você tem trocentas mil câmeras cobrindo tudo. Ah, aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Ok, tá bom. Então, ok. Depois vamos ver nas câmeras o que foi que aconteceu. E tá lá, e você vai achar. Hoje é como respirar. Você diz, sim, mas não era assim. Uhum. Então você vê o que a garantia, a qualidade dos serviços que você presta, poxa, deram uma subida bem acentuada, né? E isso faz diferença na hora que o cliente escolhe onde vai armazenar com você. Os controles de perdas e sobras, por exemplo. Quanto mais você tem esses equipamentos de sintonia mais fina, mais refinada, menos você perde. Menos você perde. Mas você está entregando valor, né? Lógico, porque mas quando a gente fala, não vou falar de 1 litro, de 1 quilo. Você fala de milhões de litros e milhões de quilos, pensa assim. Uhum. Não é? Faça essa conta no final do ano, vê quanto isso dá. O quanto é isso, na verdade? Quanto é isso, né? E antigamente se aceitava essa perdas e sobras, você tinha um valor pré-estabelecido. Hoje você consegue, talvez, alguns certamente menos até, ou mais, né? Reduzir significativamente. Você cai para 80% do que era. Né? Então, de novo, você confere qualidade aos seus serviços. O cliente perde menos, a carga é menos perdida, né? Ou seja, você otimiza todo esse processo. São caminhões que eram carregados e fica aquele tal caindo pelo meio do caminho. Perfeito. Por uma série de coisas. Por uma série de coisas também, né? Não é só isso. Né? Mas assim, pelo menos você já percebeu ali uma falha e você quer dar uma ajustada, né? E aí, assim, agora vamos passar para o que é que a gente está vendo aqui que a gente também pode melhorar. Porque às vezes você não consegue tudo de uma vez só, né? Perfeito. São várias melhorias que vêm acontecendo ao longo do tempo, né? Sempre. Até porque custo, as empresas, nem todas têm o mesmo fôlego. Empresas pequenas, empresas grandes, né? Então, assim, você tem que saber, vamos dizer assim, dosar tudo isso. Perfeito. Mas o interessante é que hoje, mesmo pequeno, ele já passa a ter uma condição, não vou dizer igual a das grandes empresas. Mas olha, essa diferença caiu drasticamente. O que é legal, né? Porque passa a ser uma cultura, né? Dizer, olha, eu vou ter uma democratização ali, né? Exatamente. E muitas das vezes também com essa democratização, né, a implementação num pequeno, ela tende a ser bem menos complexa do que num grande, né? Então, o pequeno que estiver correndo atrás também consegue. Então, é hoje que se fala, é startup, vamos para a inovação. Eu acho que é isso que você está falando, ficou mais democrático. Uhum. Todo mundo tem a possibilidade de ter. E certamente, como tem muita gente fazendo, né? Claro, a depender da dificuldade de cada setor, porque aí te propicia, né, uma série de possibilidades, né, de você colocar um produto seu para que aquele setor possa dar, tem isso aqui também, isso agora vai me facilitar a vida. Isso é legal. Eu acho isso é muito, só traz vantagens. Perfeito, Silvio.
são várias interfaces, várias variáveis, né? Quando a gente olha a operação, né? Muitas das vezes as pessoas podem querer simplificar, né? Mas são várias variáveis que vêm influenciando na eficiência da logística como um todo, né? E dentro dessa parte de democratização, né? A gente falou um pouquinho das startups, você tem visto também projetos sendo desenvolvidos junto com universidades, com institutos de tecnologia, sim. focados também nessa parte de logística? Eu posso dar o exemplo do Porto do Itaqui, projeto de inovação do Porto do Itaqui, fantástico. Por quê? Porque todo mundo, vamos dizer assim, quer melhorar, quer otimizar. E, por exemplo, eu me lembro que se você entregasse um documento num setor, lá na EMAP, daqui a pouco eu vi era outro setor pediu o mesmo documento. Por exemplo, às vezes há mais coisas assim tão triviais. Pois é, mas eu já entreguei, aquela coisa, eu já entreguei. Já mandei. Já mandei e tal, né? E isso hoje não. Então, vai para um canto único. Não facilita a vida? Facilita. Né? Então, assim, são as dificuldades que você tem. Você imagina, você tem TRNATAT, tem operador, tem autoridade portuária, você tem quem nos vigie, então você tem Receita Federal, Anvisa, todo mundo ali. Né? Então imagina aquela papelada toda, essa coisa começa a mudar um pouco, o porto sem papel. Então, assim, você vai dando agilidade. Por outro lado, você também tem que ter gente sua que tenha capacidade, né, de passar esses dados, de sentar na frente de um computador, de um programa e ver como é que é isso. Não é fácil também não, porque você às vezes acessa e você às vezes não sabe nem por onde partir. Aí faz curso, faz isso, faz aquilo. Então você também tem que preparar as pessoas, né? Essa linha de formação de pessoas, ela é essencial, né? Mas sem ela... Nada funciona. Nada funciona. E aí você às vezes meio que aprende meio na marra, né? Por quê? Porque a necessidade exige que você... então eu vou me qualificar de uma forma melhor. Então, de qualquer forma... vamos dizer assim, você tem que se reinventar, né? Perfeito. Silvio, dentro desse contexto também da logística, né, a gente tem vários atores que representam várias empresas, né? Você observa uma abertura dessas empresas também para desenvolver projetos em conjunto, talvez, por exemplo, o caso de um cliente junto com a Granel, junto com um operador ferroviário, por exemplo. Isso acontece no setor ou poderia acontecer em maior velocidade, qualidade? Como que você enxerga? Não, eu enxergo que sim. De novo, né? Porque se eu for mais eficiente numa operação, vou facilitar a vida de todos. E a recíproca é verdadeira para qualquer um ali desses atores. Então, por que a gente demora mais? Por exemplo, por que o vagão... Estou dando exemplo, um exemplo. Por que o vagão entra e não saiu? O que aconteceu? Né? Então, qual seria o melhor horário para carregar? Por exemplo, porque desafoga talvez um lado operacional do operador ferroviário ou do rodoviário. Então, assim, você vai tendo essa constatação, tem que ter esse sentimento de fazer a análise. Porque às vezes você tem muitos dados, eles estão ali na sua cara, e você tem dados pra caramba, mas você não aproveita aquilo. Talvez os seus dados também são um importante insumo para um outro player. Para todos, né? Olha, mas por que está demorando tanto? Né? Então, por escrever uma coisa interessante, vou dar um exemplo de um navio. Navio, às vezes, a gente faz de tudo para agilizar a vida do navio, né? Aí o navio atraca. O navio atracou e tal. E depende de uma série de empresas e de pessoas para que o navio possa atracar. Aí o navio atraca. Você, no líquido especialmente, você vai lá tirar de cada tanque do navio, fazer uma amostragem. Às vezes, essa amostragem, tudo aquilo que você conseguiu otimizar para acelerar, na amostragem, você perdeu tudo. Porque tem que ir para um laboratório. Porque demorou. Olha, não veio o resultado. Libera ou não libera a carga. Enquanto isso, está todo mundo parado. Né? Então, você hoje já tem alguns equipamentos que, da hora que você faz a análise ali na hora. Na hora, né? O cara não manda mais para o laboratório. O cara resolve. O laboratório está no dispositivo que está na nossa mão. Né? É isso aí. Entendeu? Né? Então, aí você vê assim, olha o quanto ganhamos.
Que às vezes você perde fácil 2, 3 horas numa história dessa. E está todo mundo de braços cruzados para se carrega, não sei. Vamos aguardar a análise. Né? Então você ganha muito. Porque só somando aí cada navio... Somando as horas e somando o valor da diária que você comentou aí, dá alguns milhões, né? Com certeza. Mas dá alguns milhões. Não é? Então, assim, é você não aceitar muito que esse tipo de... que essas situações elas acontecem, a gente também tem que entender, né? Mas não é você ter que sempre que aceitá-las. Ser passivo, né? Sim, sempre foi assim, vai continuar assim. Não, é o contrário. Tudo bem, está ali, tal, é o que a gente pode fazer de momento, aquilo outro. Mas o que a gente pode mudar? Né? E eu vejo que essa mudança, né, de forma de pensar, né, e de agir também, né, ela é essencial para os profissionais, né? Não só do presente, mas também que a gente fala do futuro, né? Que precisam desenvolver, é quase um intraempreendedor, né? Parar, questionar o que poderia ser diferente para depois tomar uma atitude. Hoje, o que eu percebo também assim, é muita gente que estuda e não trabalha, não vai para a prática do negócio, o que é uma pena. E depois você tem muita gente que... Ou seja, está lá no trabalho, mas não pensam por quê. É só, olha, clica aqui, clica ali e isso vai dar certo. Você vai ter o resultado no final. Mas das vezes eu percebo que é assim, você tem que se doar mais, você tem que entender o negócio. Porque, independentemente do que for, eu acho que se você entender o negócio, cara, você vai embora. Você vai embora. Vai destacar na multidão, né? Você desenvolve o que você quiser, desde que você entenda. Ou você é um mero usuário. Talvez até fuja um pouco aí do nosso negócio, mas isso faz diferença. Sabe? Isso você de se dedicar, e isso para mim já deveria vir junto, né? Ao entender o seu negócio. Esquece que vai digitar, esquece... Não. Entenda o que está acontecendo, entenda as implicações se algo não ocorrer de forma correta. Não faça por fazer, né? Não, a pessoa faz, não sabe nem... Faz porque faz, assim, né? Foi orientado daquele jeito? É isso aí. Perfeito, Silvio. A gente está chegando aqui no final da nossa gravação, né? E normalmente quando a gente tem um bate-papo, né, nesse nível, a gente fala várias coisas, a gente tem talvez alguns pontos que a gente gostaria de estar reforçando para os nossos ouvintes, né? Então, uma mensagem final, se você quiser fazer um breve resumo daquilo que a gente discutiu, talvez destacando, né, como que os portos de fato podem se beneficiar cada vez mais, né, da logística integrada, multimodal. Por favor, pode ficar à vontade. Tá. De novo, desde que a depender onde esse porto esteja, se ele puder ter todos os modais, será ótimo, será excelente. Isso é o primeiro ponto. Então, aqui no Itaqui a gente tem sim. Isso é um facilitador, né? Tremendo, gigante, né? Eu acho que outro ponto é a qualificação das pessoas. Quanto mais gente qualificada, melhor. Sempre será melhor. E aí vai muito de encontro nisso que eu acabei de falar, né? Porque você efetivamente tem uma ideia clara do que a gente está falando dessa cadeia logística. Porque se tiver um percalçozinho ali, vai atrapalhar a cadeia como um todo. Então, na hora que você tem esse entendimento, né? E óbvio, ninguém precisa ser especialista em rodovias, em ferrovias, nada. Mas se você tem essa percepção, eu acho que ajuda muito, viu? Ajuda bastante. E hoje uma coisa, a informação está aí, hoje ela é muito mais democrática, está aí no celular nosso, né? O que você precisar está aí. Não quer dizer que vai resolver a sua vida, mas pelo menos é como um lembrete, tá aqui, dei uma olhada, depois eu vou debruçar melhor, me aprofundar melhor, aquela coisa toda, né? Eu vejo por aí e torço muito que, de novo, que o nosso regulatório, como um todo, facilite a vida. Perfeito. Então a gente fica com um resumo aqui, né, da questão do regulatório facilitar a nossa vida, né?
das pessoas terem uma maior preparação para poder se beneficiar de todo esse contexto, né, que a gente vem vivenciando aí de evolução das tecnologias, evolução das possibilidades, e que a gente consiga ter mais modais para compartilhar toda essa logística, a possibilidade da nossa logística de forma integrada. Né? Sem dúvida. Muito bom. Sem dúvida. Muito bom, Silvio. Gostaria novamente de agradecer aí pelo seu tempo, né? A gente fica aí numa correria de agendas, né? A gente estava até brincando um pouquinho aqui no início, né? Muitas atividades acontecendo ao mesmo tempo, dedicado um tempo aqui para a gente poder conversar no podcast. Eu gostaria de agradecer também aos nossos ouvintes, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui com o Silvio, né? Acredito muito, Silvio, que essa vai ser a primeira conversa de muitas que a gente ainda vai ter no podcast. Tenha certeza que em uma hora falar do que ocorre nesse nosso setor, certamente tende a zero, né? É verdade. Mas tudo é um começo, né? É isso aí. A gente traz primeiro uma pincelada, uma visão mais geral, né? Vamos aguçar a curiosidade aí da turma e depois a gente pode vir nichando para algum tema mais específico. E gostei bastante, viu, da nossa conversa. E espero, né, pessoal, que todos vocês também tenham aproveitado. Lembrando, né, que a gente está presente aí nas principais redes sociais, LinkedIn, Instagram, outras, né? Então, sempre temos aí conteúdo, né, de muita relevância, com convidados especiais. E desejo a todos aí um excelente dia, né? E espero encontrá-los em breve também. Meu muito obrigado. Até mais.